Olá, olá pessoal, aqui é Augusto Rico, estamos iniciando a nossa live, sejam todos bem-vindos, os seguidores antigos e você que está chegando pela primeira vez, para observar o que nós fazemos todas as terças-feiras. Primeiro quero dizer que é uma alegria, um prazer muito grande em recebê-los aqui na nossa maneira de ser. Eu sou Augusto Rico, psicólogo e mentor em hipnose e desenvolvimento mental. Eu já ajudei milhares de pessoas a transformarem suas rotinas pessoais, às vezes chatas, em um estilo extraordinário de vida. Na verdade, eu digo, eu ajudei porque se você não tiver ideia e vontade de colocar essa ideia em prática, o que vai acontecer? Nada, absolutamente nada. Por isso que eu sempre falo, a partir de agora, começa a ser desenhado o nosso novo e mais importante capítulo da história de nossas vidas. Algumas pessoas estão interessadas em saber como que será o mundo pós-pandemia, né? Estão esperando acabar a pandemia para ver o mundo como é que é. Você está sentado esperando a coisa acontecer ou você é daqueles que vão nos ajudar a percorrer o espaço mais agradável que existe no planeta, o coração humano? Vamos desvendar e compreender os mistérios que estão por trás dos nossos sentimentos e emoções. Não adianta ficar esperando um mundo novo, cheio de oportunidades para uns e de desespero para outros. Então, qual é a diferença num mundo cheio de oportunidades e um mundo de medo, de um destino incerto? Saiba que você é o responsável pelo seu próprio destino. E esse compromisso de ter um novo destino, um futuro melhor, é um compromisso que você faz consigo mesmo. Então, após a pandemia, antes da pandemia, o que foi? O passado já foi. Mas, na verdade, o sentimento que desenvolvemos no passado, esse pode ser modificado. As histórias, as imagens, elas desenvolveram comportamentos que nós gostamos ou não, mas nós podemos mudá-los. Não pode se mudar o passado, mas pode mudar o que nós temos que vir para frente. Eu, Marlene, seja bem-vinda. Então vamos criar um valor para ajudar as pessoas. Vocês já viram que pessoas prósperas, pessoas que fazem o dinheiro trabalhar para elas, são pessoas que não estão preocupadas com o dinheiro, mas sim estão preocupadas em criar algo que facilite a vida das pessoas, algo que dá satisfação a elas. Ontem nós falamos sobre Bill Gates, Steve Jobs, grandes fortunas americanas, grandes fortunas do mundo todo, mas nada caiu do céu. Tem gente que está esperando o decreto vir assim, acabou a pandemia hoje, amanhã já é maravilha, já vai encontrar tudo que é uma beleza. Sabe por quê? Porque esta é daquela que tem um cartão para tirar o dinheiro no banco e ela vai no caixa. Chega lá no caixa eletrônico, ela põe o dinheiro, digita, põe o cartão e digita, e aí sai o dinheiro. Mas o meu ato falho já estava dizendo o seguinte, não vai sair dinheiro nenhum se ela antes não depositou no banco. Se ela não tem crédito para entrar no cartão vermelho, o que não é aconselhável estar no vermelho o tempo todo, então é importante que você primeiro saiba que muita gente faz dinheiro, trabalha, recebe o dinheiro, mas não sabe administrá-lo. Por que ela não sabe administrá-lo? Por uma razão muito simples. A crença, e ontem nós falamos isso, se você não assistiu, amanhã ou logo depois que você terminar aqui, vai lá no nosso Facebook, dá um clique, que gostou, que não gostou, e aí observa
por que que algumas pessoas ganham muito, outras ganham pouco? Por que que mesmo ganhando pouco, algumas pessoas têm mais do que aqueles que ganham muito? Porque elas administram o dinheiro e vivem como milionário. Milionário o que que pensa? Ele pensa que ele tem tudo no universo. Só que não é de graça, ele precisa trabalhar para isso. Então, se nós temos que chegar a compreender que precisamos de 1 hora, no mínimo, por dia, e nós estamos tendo aqui 1 hora na semana para reflexão sobre a nossa vida. Mas pasmem vocês, tem gente que entra e diz assim, eu não tenho tempo para ficar assistindo 1 hora, algo que vai fazer eu refletir, mudar a minha crença e possibilitar que a minha rotina se transforme num hábito saudável e produtivo. Ora, se a pessoa não tem 1 hora para ela, para fechar os olhos, por exemplo, você está chegando agora, eu digo assim, feche os olhos, respire fundo e deixe o ar sair naturalmente dos pulmões. Queira ou não, você já está tendo consciência do seu corpo, como ele estava e como ele está agora. Se não fez, faça de... Aí, feche os olhos, respire fundo e deixe o ar sair naturalmente do pulmão. Lorena, se você percebeu que esta é uma grande atividade, né? Tem gente que diz, é mais simples, só respirar e pronto, não se faz mais nada. Mas você já pensou? O que você faz durante o dia todo? Você respira, né? A primeira coisa que você faz é respirar. Então alguém diz assim, respire. Não precisa falar respire. Inspire profundamente, sim. Mas respirar você já está. Continue respirando. Eu estou falando isso porque algumas pessoas, quando começam a meditar, quando começam a nos seguir, quando começam a praticar meditação dinâmica objetiva, elas já tomam contato com o estado corporal. Como é que está o seu corpo? Como é que você quer ser? Se você quer ser uma pessoa saudável, sarado, como se diz, né? Que vai à academia, faz exercício muscular para que o corpo fique forte, e aí pergunta-se a ela, como é que fica a sua mente? Como é que está a sua imunidade mental? Você está pensando no mundo após a pandemia? E o que você está fazendo para ter coragem e enfrentar o medo do que vem pela frente? Você sabe que há diferenças fundamentais nas pessoas que são corajosas, que enfrentam o mundo. Não é, Adriana Bastos? Veja só uma coisa, se você tem coragem, você sai de casa, vai trabalhar, enfrenta a condução, o trânsito de São Paulo, das grandes cidades. Você vai, faz o que tem que fazer, aprende a ganhar aquele dinheiro para investir em você, para que você tenha um desenvolvimento pessoal bastante grande e para que você possa compreender as coisas que ocorrem na vida. As histórias estão aí para mostrar sobre tudo que tem na vida. Hoje, nós precisamos contar uma história e, às vezes, desenhar para que algumas pessoas entendam. Quando eu escrevi A Festa, que era uma metáfora, e é ainda, continua, se você gostar, eu vou contar um pedacinho da festa, não é? Como uma história para você refletir bem sobre o que você faz. Não é? Coloquei na boca de uma cereja, não é coloquei a cereja na boca, imaginando que a cereja tivesse uma boca e que a bolinha de ping-pong também tivesse uma boca e elas pudessem criar um diálogo para ensinar o ser humano a agir. Mas onde foi isso? Todo mundo fala em cereja do bolo. Eu estou falando da cereja, do chantilly, do sorvete que estava na taça de uma princesa. Então, neste momento, começa assim a história. Em um reinado muito distante da ignorância humana, mas sempre presente na imaginação das pessoas criativas. Reunida à mesa da refeição, a família real saboreava... O que ela saboreava?
já a sobremesa, o banquete já havia sido servido. A família real, por que família real? Para ter uma princesa. Quem não gostaria de viver ou de ser a própria princesa? Então, enquanto ela saboreava a sobremesa, aos pés de uma cadeira chorava uma cerejinha. Veja, boca e olhos coloquei na cerejinha. A mais apetitosa cereja do bolo, que como tantas outras foram cultivadas para atender à realeza, queria ser saboreada pelo príncipe, não é? As outras queriam ser saboreadas pela princesinha mais linda de todos os palácios imperiais. No momento em que a princesa pega a taça de sobremesa que lhes era entregue por um serviçal, derruba no vestido um pouco de creme e junto com ela vem a cerejinha que rola para o chão. Presta bem atenção. A figura é: a princesa pega a cerejinha e na hora que ela descuidadamente segura a taça, a cerejinha cai no vestido junto com o creme e rola para o chão. Já no chão, a cerejinha, olhando para a taça do príncipe, se lamenta. Eu não tenho sorte mesmo. Minha irmã, sim. Olha o tamanho dela, grande, vistosa, bonita, brilhante, e vai nutrir o príncipe. Que rapaz bonito. Quando a princesa levantou-se para limpar a roupa, quase pisou na cerejinha. Que medo! Ela se encolheu todinha. Ao sentar na cadeira, a princesa deu um chute na cerejinha, que rolou para o primeiro degrau da escada da sala de jantar. Já no degrau, ela esforçava-se para ver as outras cerejas na mesa. Arregalava os olhos, observou na taça do rei uma cereja maior do que a do príncipe. Inclinou-se e continuou com seu lamento. Vejam vocês que maravilha! Eu estou contemplando agora esta cereja. Ela teve muita sorte, muito mais sorte do que eu, e vai nutrir o rei. É maior e por isso escolheram para servir Sua Majestade. Eu não tenho sorte mesmo, como se não bastasse ter caído na roupa da princesa. Rolado pelo chão, quase fui amassada e jogada para um degrau da escada. A vida é assim, uns têm sorte e outros nasceram para o azar. Estou tão chateada, mas tão chateada, que não sei o que fazer. Se eu estivesse no lugar das outras, aí sim eu estaria numa boa. Nesse instante, a serviçal puxa o tapete e a cerejinha rola mais um degrau para baixo. Olhando para a mesa, tenta ver as irmãzinhas, que aos seus olhos parecem quase do seu tamanho. O foco do seu interesse está em saber sobre a vida das outras frutas e continuou com o mantra da lamentação. Vejam se está certo. Eu até concordo que as maiores sirvam o príncipe e sejam felizes, mas as iguais a mim não. Eu estou aqui embaixo por obra do destino, não porque quero. Será que a culpa é da cadeira? Vocês acham que pode ser influência da taça ou do serviçal que não teve cuidado de servir a princesa? Eu, desde pequeno, continuava a lamentação, vi as outras cerejas no mesmo galho que eu, se desenvolvendo mais. Elas tiveram sorte, não sei o que acontece comigo. Neste momento, um gato se aproxima, cheira a cereja no chão e com a pata dá-lhe um novo empurrão que a faz descer mais 2 degraus da escada de uma só vez. Coitadinha da cereja. Assim também, quem é que aguenta? Agora ela passou a ser coitadinha, cada vez mais afastada
da festa e com muito mais esforço, a coitadinha ainda consegue ver as outras cerejas nas mesas, principalmente a da realeza, e a coitadinha se transforma em vítima. Seu lamento se torna emocionalmente intenso. Sou uma desgraçada mesmo. Agora até as cerejas pequenas estão sendo saboreadas pelo príncipe e eu aqui nesse perrengue danado. Ninguém luta pelos meus direitos. Estou abandonada à própria sorte. Neste momento, uma voz se fez ouvir, vinda de alguns degraus abaixo. Você está se lamentando aí em cima, cereja. Olha para baixo. Daqui a pouco eu devo estar no seu degrau. Estou subindo com muita dificuldade, mas estou subindo. Sou feliz porque alegro a garotada. Quem é você? Que não posso vê-lo, pergunta a cereja. Eu sou uma bolinha de ping-pong. Você não pode me ver, mas eu a vejo. A distância que nos separa me faz vê-la pequena como você vê as outras lá em cima. A mim me parecem menores, porque elas estão mais longe de mim do que de você. A cerejinha ouviu, meditou e pensou. Será que as que vejo pequenas agora são as mesmas que eu considerava grande quando estava junto delas? A bolinha de ping-pong, como se estivesse lendo o pensamento, respondeu-lhe, sim, cerejinha, você está aprendendo com as quedas. Veja as aves lá no céu. Quanto mais alto os pássaros voam, aos nossos olhos eles se tornam menores. Bolinha, não entendo como você pode ser otimista. Você apanha tanto e tantos a maltratam. A sua vida é uma loucura. Loucura que você está fazendo, diz-lhe a bolinha. Você está mais uma vez preocupada com a vida dos outros, deixando de lado a sua. Daqui a pouco vai descer mais um degrau. Enquanto a bolinha falava, um cachorrinho peludo, bonito e brincalhão, apanhando-a entre os dentes, coloca alguns degraus acima, enquanto a cerejinha desce mais um. Oi, bolinha. Não sei como você pode ser otimista. Você está suja e com baba de cachorro. Oi, cereja. Você está se preocupando com a minha vida, da mesma maneira que muitos adultos se preocupam com as crianças, quando elas brincam com alegria, fazem o que gostam e descobrem coisas, às vezes se sujam. Isto é normal para elas. Estão felizes até que apareça um adulto para castigá-las ou agredi-las. Essas condutas constituem a fórmula para que a atividade prazerosa interrompida dê lugar a sentimento de culpa associado aos prazeres de ser livre. A criança castigada sob a alegação de que está sendo educada ao se tornar adulta terá dificuldade em executar tarefas que sujem a roupa. E se o fizerem, farão com um complexo de culpa imposto na infância. Também passam a acreditar que existem atividades ou serviços de menor valor. Elas se sentirão culpadas por sujarem seu próprio quarto. E esse quarto permanecerá sujo até que alguém venha limpá-lo. Dificilmente uma criança repreendida por estar suja auxiliará na limpeza da casa. Aí a pergunta vem, como funciona este mundo? Como funciona o seu mundo? Que referenciais você criou? O seu mundo invisível, energético e espiritual. Nós vamos descobrir como desbloquear a energia positiva. Tem muitas pessoas querendo desbloquear a energia positiva e se proteger das energias que podem estar atrapalhando a sua vida. Algumas pessoas já aprenderam a usar a técnica milenar da meditação objetiva. E mais, você vai saber em detalhes, passo a passo, como utilizar as ondas alfas no processo de cura e concretização dos seus sonhos. Ora, você que está nos acompanhando, viu, Terezinha?
e outras pessoas que nos acompanham meditam sobre isto e eu estou fazendo um elo de conexão com o passado. Como que você foi criada? Só você sabe. Mas na medida em que eu falo que há um diálogo entre uma bolinha de ping-pong e uma cerejinha, e você que gostou da história e que está refletindo sobre isso, é só passar para mim um e-mail e eu lhe mando a história completa. Agora, como é que alguém que não assiste, que não escuta a história, que não reflete sobre a sua vida, como é que ela pode ter uma profissão e querer ajudar as outras pessoas e ganhar dinheiro? Olha, ela vai receber especificamente pelo que ela faz, mas não terá prosperidade, não terá sucesso, não terá saúde, porque ela está se vitimando. O culpado sempre é o outro. Quantos de nós, corajosos, saímos para o mundo, independentemente da pandemia ou não, e que tiveram que trabalhar? Nem todos ficaram contaminados. E dos contaminados, só aqueles que estavam com o risco, porque aumentado, principalmente pela diabetes, por problemas cardiovasculares, por problemas pulmonares. Essa pandemia, como ninguém falou, veio para mostrar o quanto a população brasileira é doente, não é está doente. Por que eu digo é doente? Porque, presta atenção, veja na sua família, na família dos seus amigos, quantas pessoas tomam remédios. Quando eu digo tomar um remédio, não é tomar um remedinho porque você foi jogar bola, bateu lá e tal, precisou cuidado da musculatura, isso e aquilo. Mas pessoas que regularmente tomam remédios com um protocolo diário. Aí ela não tem tempo para escutar uma história, para refletir o que ela fez na vida dela. Ela vai dizer, mas eu não tenho mais o que fazer. Eu comparo muito com o tênis, porque a gente está jogando agora um tênis, e um cidadão que tinha 50 anos e um filho de 13. E eu falei para eles a mesma coisa, né, em relação a uma bola específica que poderia mudar o jogo. Não é como eu estou falando de uma história que pode mudar o jogo da sua vida. Mas ele me disse o seguinte, eu estou muito velho e eu não vou aprender isto. E o menino me escutou, viu, no torneio ele fez 2 vezes a mesma bola, foi o suficiente para mexer com a cabeça, com o psicológico do seu adversário, e o adversário perdeu o jogo para ele. Ora, o jogo da vida, ele não tem preparo anterior. A vida, ela é um jogo no qual você aprende, executa e tem um resultado no mesmo momento. Não tem como, viu, Leite Souza, você aprender a viver como se fosse um jogo da vida, com medo ou com ousadia, da mesma maneira. Ou você é uma pessoa corajosa e, no entanto, tendo medo ou coragem, você precisa ter os cuidados necessários para aquilo que você vai fazer. Mas aprende aonde? Você aprende numa metáfora. A Bíblia está cheia de parábolas e metáforas. Todas as religiões falam em cima disso. Às vezes, o psicólogo precisa trabalhar muito com metáfora para que a pessoa entenda, para não ser agredida. Porque nós todos temos mecanismos de defesa, que nós negamos algumas coisas, projetamos outras em outras pessoas e avaliamos as outras pessoas. Então, quando a cerejinha estava avaliando a vida das outras, a bolinha de ping-pong estava dizendo para ela, eu levo na frente e atrás. Eles me batem de todo jeito e eu estou feliz porque a garotada dá risada.
Então, no jogo da vida, não adianta querer tampar o sol com a peneira. O que nós precisamos é aprender a ser corajosos e cautelosos. Eliminar os medos, porque 90%, tem gente que gosta de estatística, então vamos falar 90%, para não falar 99% dos medos, são impostos. Presta atenção quantas pessoas estão o tempo inteiro, mimimi na nossa cabeça, programas, não é? De pessoas que têm o compromisso com outras, normalmente os compromissos não muito legais, para ser influenciador, não é? São criadores de opiniões, viu, Jadir Macedo? São pessoas que são pagas para intensificar o medo irreal na população. Não é esconder o sol com a peneira, vou falar de novo. Porque, na verdade, o que nós precisamos fazer? É ter coragem. Veja você, que está aposentado, viu, Niltinho? Jadir Macedo, André de Mineiro, tá? Mário Nardi. Todos vocês viveram um grande período. E eu pergunto, com medo ou com coragem, que levantou de manhã cedo, fez o que tinha que fazer, pegou a condição que tinha que pegar, chegou na hora do serviço e aprontou o que tinha que aprontar e realizou o que tinha que realizar. Por que eu estou falando desta maneira? Porque tem gente que tem medo e fala assim, eu não vou sair da cama, porque se eu sair, hoje está chovendo, eu acho que eu não vou porque o ônibus pode derrapar, pode cair, tudo isso pode, no universo, tanto bom quanto ruim, pode. E o universo não é justo nem injusto, porque tanto uma pessoa de posses e que trabalhou muito, contrai H1N1, o Covid, o novo Covid, que todo mundo fala, não é? A chikungunya, a dengue, o HIV, tudo está aí. Mas se você ficar com medo de todas essas coisas, aquele medo infundado, você não sai para lugar nenhum. Então, o que é que fizeram com a nossa cabeça? Eu tenho algumas pessoas dizendo, você é irresponsável? Não sou irresponsável. Por isso que eu cheguei aqui onde eu estou. Sou extremamente responsável e honesto. Quando eu digo assim, honestidade de propósito. Eu quero é ajudar as pessoas, por isso eu digo, quando você vai ao médico, eu lhe pergunto, o médico vai ficar com medo de fazer a cirurgia em você? Não, ele se preparou durante uma bela de uma caminhada para chegar e ter um certificado que ateste que ele é capaz de fazer aquilo, com certeza. Mas quando é que ele vai se sentir bem e firme? Quando ele praticar, quando ele realizar, quando ele fizer várias vezes. Quando é que você ficou bom no seu serviço? Quem é o melhor masterchef? O chefe hoje, né? Hoje é chefe. Quem era aquela senhora que fazia um bolo legal, que fazia um doce gostoso, uma comida, não é? Temperava um bom pernil? É aquela que repetiu e fez várias vezes. Agora eu pergunto, ela ficou com medo de cortar a mão? Não ficou com medo. Pode cortar a mão? Pode. Do mesmo jeito que você corta o pernil, corta uma carne, corta uma vagem, corta um vegetal, você também pode cortar a mão. Mas a pessoa vai fazer alguma coisa pensando no medo e o que não serve para ela? Não. Ela vai fazer o que dá certo. Quando nós começamos a nossa live aqui, viu, Elson Inácio? Nós começamos não preocupados se vai cair a imagem, se não vai cair a imagem, se a gente está falando certinho, se está lendo as coisas, se está falando o que sai aqui da cabeça, viu, Roberto Zani? Então é o seguinte, em determinadas profissões, você vê um médico, um psicólogo, se ele tiver que atender alguém, não é? Seja no esporte, para ter o seu psique, a sua psique, né? A sua força mental
principalmente no tênis, que agora a gente está falando isso, mas na ginástica olímpica. Veja, a menina vai lá, faz um giro, 2, 3, 10 giros na paralela assimétrica. Ela vai com medo de cair? Não vai. Ela vai na certeza, da confiança que ela vai fazer uma boa apresentação. Pode cair? Pode, e já caiu muitas vezes. Nós já passamos por isso. Então eu quero dizer a você que, como eu iniciei no esporte, eu trago estas coisas para que você possa saber que na sua vida do dia a dia, você não faria nada se você tivesse medo. Todos nós chegamos aonde chegamos porque nós somos corajosos, viu, Margarete Teixeira? É a coragem que nos leva para frente. É a vontade de aprender o que nós precisamos fazer. Não é aprender como fazer, é aprender a fazer. Tem muita diferença. Outro dia me perguntaram de onde vinha essa vontade que eu tenho de aprender as coisas para poder ensinar aos outros. Eu digo, não. Essa vontade é inata em todas as pessoas e ninguém aprende para querer ensinar os outros. A gente aprende para fazer. E como é que nós aprendemos? Quando alguém fala para a gente ou quando nós fazemos? Quando alguém fala, quando nós ouvimos, quando nós observamos, quando nós modelamos o comportamento de alguém, nós estamos fazendo o quê? Com certeza nós estamos aprendendo como fazer. Estamos vendo o outro fazer, nós estamos aprendendo como fazer. Agora, a fazer, nós aprendemos é fazendo. Não há outra forma. Expertise, performance, só é possível fazendo. E só se aprende, viu, Ana Alves? É fazendo. Margarete, saiba disso. Volta um pouquinho no tempo. E é por esta razão que muitas vezes no consultório eu tinha que fazer uma regressão de idade, uma regressão de memória. Hoje algumas pessoas que têm pouca vivência com isso falam em linha do tempo, voltar na linha do tempo. Você imagina quanto tempo um médico precisa para chegar a ponto de ser um neurocirurgião? Quanto tempo necessita um psicólogo, um psicoterapeuta, não é? Um psiquiatra, para atender uma pessoa e fazer com que ela melhore a sua capacidade de meditar e receber as coisas? Vou voltar no início da nossa live, principalmente para vocês que estão chegando agora. Quando eu disse que a pessoa hoje vai para a internet, vai para todo lugar, como se ela fosse para a máquina, não é? Do banco, para enfiar o cartão, digitar uma senha e tirar o dinheiro. Tem muita gente que pensa que na internet é assim, ela pega, faz uma live, pronto, do outro lado, botou aqui, gastou R$100 para fazer uma live, para pagar o cidadão que faz isso, para comprar aquilo, papapá, termina a live, opa, vendi hoje, beleza, pensando que vai receber R$100.000. Não é assim. É preciso que você faça as coisas. E às vezes eu sou mais veemente quando digo, olha, presta atenção, eu fiz uma história em 1982, naquela época foi um boom, todo mundo gostou da história. Hoje nós vimos aqui algumas pessoas caindo fora. Fico chateado com isso? Não. Não é para essas pessoas, é para você que está aqui agora, vendo que você teve coragem, que você teve interesse, que você aprendeu e que vai praticar a meditação dinâmica objetiva. Você vai praticar e aprender com alguém que teve muitos anos de vida e pode mostrar para você que não só fez para mostrar que era bom para ele mesmo, no meu caso,
como fiz com outras pessoas, com vários alunos, pesquisei em várias circunstâncias de emoção tranquila, como nós estamos aqui agora, com emoção alterada, com pessoas que estavam sob forte emoção no impacto do serviço, ou então na expectativa de um contexto mais agressivo. Isso tudo nós podemos conversar a partir do momento em que nós colocamos na cabeça agora o seguinte: vou falar para as pessoas que estão interessadas, assim como vocês, que têm uma força mental, que precisa desenvolver essa força, melhorar a imunidade psíquica, a imunidade mental, melhorar a capacidade física e melhorar a sua compreensão. Vou repetir o que disse ontem. Quando alguém falava numa gripe, seja ela qual for, em relação ao vírus, dizia assim, vitamina C e cama. Então, vitaminas. A pessoa precisa de vitamina D, vitamina B, complexo todo, né? Vitamina C, cama representando o quê? Repouso. E vitaminas e proteínas representando alimentação. Então, o ser humano precisa de tudo, é necessitado de alimentação, necessidades básicas, proteção, segurança, e precisa de educação. Porque a pessoa que não é educada, ela tem um comportamento totalmente agressivo. Ou, ao contrário, depressivo. Nenhum dos dois está alinhado com o propósito de vida que a pessoa tem. Então, o que é importante para todos nós é conseguirmos bons resultados. Aí vem alguém e diz assim, poxa, você está falando tudo isso, mas eu queria era ganhar dinheiro. Como é que esse cara vai ganhar dinheiro? Como que ele vai organizar o seu dinheiro? Como que ele vai aplicar esse dinheiro? Se na cabeça dele tem lá o rótulo assim, pobreza mental. O mapa dele tem uma tarja vermelha de ponta a ponta, cuidado. Você pode perder o que você tem. Ora, se a pessoa está programada desta maneira, não há programação neurolinguística que resolva. É preciso, como diziam os caipiras, abrir a cabeça dele com o machado e implantar lá dentro uma semente que mude os seus atos, o seu comportamento, a sua crença. E hoje se fala em crença limitante e crença impactante. Mas nós não podemos ajudar a quem não quer ser ajudado. E aí que vai entrar agora o próximo capítulo nosso, que é a auto-hipnose. As pessoas vão aprender com a auto-hipnose a aceitar ou não as sugestões que as pessoas colocam para elas, seja através de um programa de televisão, seja através da mídia social. Não queira ser enganado pelas pessoas. Você tem 5 sentidos físicos que percebem o mundo e criam a sua realidade. Confie mais nos seus sentidos do que naquilo que as outras pessoas estão dizendo para você. Porque muitos disseram que você não era capaz de fazer alguma coisa e você fez. Por que agora você vai ficar só ouvindo as pessoas e perdendo a sua capacidade de visualização? A sua capacidade de associar imagens, ideias e criar algo novo. Viu, Otávio? Seja bem-vindo. É muito importante para todos nós saber como nós estamos. Se você quer saber qual será o mundo novo a partir da pandemia, precisa saber
qual é o mapa mental que você tem. Se você tem muito de medo irreal, você tem paura, síndrome do pânico, jamais você vai chegar aonde o corajoso chega. Aonde a ousadia leva uma pessoa, nós não sabemos. Mas percorremos caminhos que são importantes na nossa vida. Mas há momentos que não adianta você falar assim, esse é o caminho legal para você, ótimo, bacana. Não adianta. Porque ela está infectada daquele caminho que puseram para ela, dizendo que era bom e que não era. Então ela está infectada pelo vírus da audição, que foi engravidada pelas palavras de pessoas maledicentes. De tudo isso que eu falei, qual é a primeira coisa que ela tem que fazer? Eliminar as pessoas que não acrescentam nada. Nós temos um lema. Não trate com prioridade. Vou repetir. Qual é o lema? Não trate com prioridade quem te trata como simples opção. Presta bem atenção nisso e repita mais tarde. Mas se você gosta de repetir coisas boas, o nosso mantra, de hora em hora Deus melhora, de dia em dia Deus nos guia. Laudemiro, seja bem-vindo. Então é importante que você escolha as palavras que vão te levar para frente, que vão fazer com que você concretize o seu sonho. Sabe por que 88% da população não chega onde quer? Porque elas estão tão impregnadas, elas estão tão programadas, vamos usar o exemplo da programação, com palavras que entraram no subconsciente e que hoje estão registradas fortemente na memória e que quando vão buscar energia negativa, elas as encontram juntos e associadas com essas palavras. Mas quando necessitam de uma força, de coragem e de energia positiva, elas não encontram. Porque o caminho dela é para esse lado. É como se fosse um computador em que você abriu lá uma pastinha e pôs lá seu nome, fulano. Então, parte física, uma outra pasta com tudo que você faz para que seu físico seja melhor. Então a pessoa quer uma barriga de tanquinho. Mas na parte física, está lá escrito para ela assim, para ter barriga de tanquinho, precisa fazer abdominal. Aí ela diz, não, mas abdominal eu não gosto de fazer. Vai ter barriga de tanquinho? Nunca. Não existe. O que não existe? Wanda Firmino, seja bem-vindo. Não existe possibilidade de obter um resultado quando o universo diz o caminho para isto é este. Então, se você quer ouro, se você quer ser milionário, você tem que andar com pessoas que pensam como milionário. Você não pode andar com pessoas que pensam como pobres. Porque o pobre é pobre não porque ele não tem dinheiro, é porque ele pensa na pobreza. Às vezes ele não aceita que eu digo isso, mas na maioria das vezes ele aceita que o outro diga que, olha, tem que ser pobre mesmo, porque pobre é honesto, o rico sempre toma do pobre. Será que ele não pode ser pobre, trabalhar, ganhar dinheiro, continuar honesto e ser um rico honesto? Você sabe quantos ricos honestos tem? Muito mais do que aqueles que disseram para você que afundaram com o país. Muito mais do que aquelas pessoas que continuaram roubando. Muito mais do que aquelas pessoas que associam isso de novo, dizendo, você viu, tá vendo? Fulano lá, disse que era o bonzinho lá, mas ele também tá metendo a mão. Você viu o outro, como é que faz? Descrença. Agora vem o rico e diz para você, trabalhe, ganhe dinheiro, tenha liberdade de organizar, de aplicar bem o seu dinheiro. Tenha cuidado com a pessoa que vai fazer as coisas para você, mas seja corajoso.
Porque senão, você pega 10 reais na mão, faz como aquele lá, que quando o senhor deu um talento para ele, ele enterrou no chão. O que ganhou 3 talentos foi lá e aplicou e evoluiu. Mas esta parábola, pouca gente fala, mas outras tantas estão aí para manter a pessoa submissa. O domínio pela palavra, o domínio pelas coisas está aí. Aí vem o rico e diz assim, se você estiver nesta condição, use a auto-hipnose, use a meditação, está cheio de meditação aí na mídia social, na internet. Mas nem todas são boas, todas são boas. Umas são melhores do que a outra. Porque elas conduzem a um estado de consciência. E você vai trabalhar com amplitude de consciência. Veja, tudo que eu falei até agora se resume no quê? No seu estado de consciência. Qual é a consciência que você tem de ir lá no caminho que eu falei no computador, abrir a pasta com o seu nome e abrir a parte física e ver o que você está fazendo para ter saúde? Faz boa alimentação, toma água, faz exercício. Não adianta você tomar vitamina concentrada e não tomar sol. Qual é a vitamina D que vai te ajudar? Nenhuma. E aí você fala, não, mas eu estou com medo danado, só vou sair de casa quando a pandemia terminar. Agora eu pergunto para você, e esses que foram obrigados a sair e tudo mais? Os medrosos tiveram, infelizmente, a sorte de sucumbir. Os corajosos, aqueles que se prepararam, eu digo, aquelas pessoas que cuidaram da pastinha lá física, colocaram lá, olha, eu preciso tomar sol, eu preciso comer proteína, eu preciso tirar dos alimentos, principalmente dos orgânicos, as proteínas, eu preciso tirar as vitaminas, eu preciso tomar água. Aí foi lá, abriu uma outra pastinha assim, imunidade mental. O que eu preciso para imunidade mental? Eu preciso repouso, eu preciso andar com pessoas boas, eu preciso ouvir, ver e ler a respeito de coisas boas. Então está lá na pastinha dela. Aí vai lá, abre uma outra pastinha, uma pastinha espiritual. Fala, nossa, expectativa, fé. Mas por que eu preciso físico, químico, especificamente mental e espiritual? Porque você é um ser humano completo. Então, na próxima vez, Alvair, você entra aí no meu WhatsApp e pergunta nesse setor que pasta mais, ou melhor, me diga que pasta mais você precisa colocar no seu computador. Então, você chega lá no seu computador, abre uma pasta e põe lá seu nome. Depois, várias pastas, abrindo cada uma delas dentro da pasta com seu nome. Pasta física, pasta espiritual, pasta emergencial, pasta psíquica, pasta da alma, pasta do espírito, pasta da sua mente. E dentro de cada uma dessas pastas, abre outras pastas, colocando ali o caminho para chegar onde você quer estar, como você quer ir. Este é um exercício que nós fazíamos. Então, para você que me acompanhou até agora, eu desejo uma boa noite, um grande abraço, que você seja feliz. Se gostou, compartilhe com as pessoas que você acha que precisa melhorar a sua vida, mudando a sua conexão. Conecte com as pessoas que você acha que deve ser conectada. Você é que faz as suas escolhas. Então, assuma o compromisso com você, não responsabilize o outro, porque o seu futuro será resultado daquilo que nós estamos fazendo hoje. Que Deus os abençoe, uma boa noite e até a próxima. Grande abraço a todos.